Boa noite, minhas borboletas lindas. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou a doutora Marli Copelli, biomédica, psicoterapeuta, terapeuta de práticas integrativas e responsável pelo programa Borbolete e Saia do Casulo, a qual eu ajudo mulheres a se reconectarem com a sua essência primordial, a qual nós perdemos devido aos significados que nós damos aos fatos que ocorrem em nossas vidas. Essa live fica gravada aqui no meu perfil do Instagram. Eu disponibilizo no YouTube. E caso vocês queiram ouvir, vocês podem ouvir no Spotify a live após o término, tá bom? Vamos chamando a galera, vamos aguardando, vamos escutar um pouquinho de Melim. Vamos, meninas, minhas borboletinhas estão chegando, vamos aguardá-las chegar. Hoje eu vou estar falando sobre o tema disposição. Boa noite, Ana Cristina, boa noite, Cris Almeida. Me digam, vocês têm disposição? Para aqueles que estão pela primeira vez aqui, eu estou fazendo uma sequência de lives, tá? Baseado na escala de Hawkins, que é a escala de consciência que foi desenvolvida por um psiquiatra. Caso vocês se interessem, de todas as outras lives que foram feitas anteriormente estão gravadas aqui no YouTube, como eu falei anteriormente. Boa noite, Nadi. Boa noite, Fabiana. E vocês podem estar assistindo posteriormente. Maia já está aqui passeando, como sempre. Vocês sabem que a Maia participa da live. Vão chamando, pessoal. Hoje nós vamos falar... Boa noite, mamãe. Vou estar falando sobre disposição. Me respondam. Vocês têm disposição? Minha filhinha, Nádia, ela participa sempre da live, fica andando pra lá e pra cá. Fale, Ana Cristina, Cris Almeida, Nadiele, Fabiana, mamãe. Cris Almeida falou que depende. Provavelmente esse depende que você falou é xixa. Deve ser, boa noite, Cacau. Deve ser muito quando você faz as coisas que você ama. Quando a gente faz as coisas que a gente ama, a gente tem mais disposição. Mas quando a gente faz algumas coisas por obrigação, essa disposição vai embora. Infelizmente é assim. Ou felizmente, né? Eu fico feliz por você estar aqui, Fabiana. Então, quando a gente não tem, a gente faz as coisas por obrigação, é porque a gente está sem vontade, né? E hoje eu vou explicar para vocês sobre disposição, que a disposição é muito diferente do que as pessoas nos falam, né? Do que a gente aprende. A disposição, ela vibra na escala de Hawkins em 310 Hz. Para quem está me assistindo pela primeira vez, boa noite, Rita. As emoções, todas elas têm uma vibração em Hertz, em energia elétrica. Então você emite essa vibração de acordo com a emoção que você sente. Eu já falei de vergonha, tristeza, medo,
e o que ocasiona essas emoções no nosso organismo, tá? A disposição, ela é um portão da entrada dos níveis mais elevados de consciência. Há um crescimento que é rápido e a construtividade ganha espaço. Porque quando você tem disposição, você tem gana para você correr atrás dos seus sonhos, você tem gana para você realizar os objetivos. Porque quando a gente não tem essa disposição, mas isso é um estado de consciência. Você tem disposição, você vai trabalhar num projeto 24 horas, sem dormir. É maravilhoso quando você entra nessa vibração de 310 Hz. Há boa vontade de contribuir com o mundo e com o bem-estar da sociedade. Quando a gente chega nesse estágio, a gente entende que é responsável pela nossa própria vida. A gente para de culpar os outros, porque os resultados dependem somente de nós. Nós somos responsáveis pela nossa vida, pelos nossos resultados, pelos nossos relacionamentos. É como eu sempre falo para vocês. Se você não sabe quem você é, você vai ficar incomodado com qualquer coisa que falaram de você. Mas quando realmente você sabe quem é, isso daí já não te incomoda mais. Vão me respondendo. Vocês têm disposição? Até agora só a Xixa que me respondeu. Nesse nível, nós começamos a usar a nossa energia de forma mais eficaz, pois estamos em equilíbrio com a mente e coração. Começamos a colocar em prática as nossas ideias. Não existe mais reclamação de quase nada. E começamos a agradecer por tudo que ocorre na nossa vida. Que a gente começa a entender que tudo é um presente de Deus. Tudo. Não tem erros nos planos de Deus. Se a gente passa por alguma dificuldade, a gente tem que agradecer também. Porque algo Deus tem para nos ensinar. A gente tem que aprender algo. Tudo na nossa vida contribui para a nossa evolução. Aqui, quando a gente está nesse padrão vibratório de disposição ou boa vontade, como alguns também correlacionam, a gente começa a acabar a entropia. O que seria entropia? É um conceito da termodinâmica que mede o grau de desordem das partículas do sistema físico. Porque isso é difícil, né? Por isso que eu estou explicando. A gente acaba com a bagunça na nossa vida. Nossa vida fica mais organizada. Porque quando a gente começa... Isso é física quântica, tá? O universo, ele é baseado em física quântica. Todo mundo acha muito difícil, eu também achava. Boa noite, meu amor, Cauã. Você tem disposição, meu filho? Fica assistindo a tia aí que você vai aprender muito hoje. A vida fica mais organizada, o sucesso econômico e social tende a ocorrer naturalmente. Ficamos menos reativos, pois já aceitamos o nosso lado sombra e nos reconectamos com a nossa essência primordial e a nossa verdadeira personalidade, que é o nosso ego. A gente ouve o tempo todo as religiões falando que a gente tem que combater o nosso ego. Eu não concordo. A gente não tem que combater o nosso ego, porque o ego é quem realmente nós somos. Então a gente
Tem, como eu sempre falo para vocês, tudo no mundo, tudo no universo é dual. Bem, mal, feminino, masculino, noite, dia. E a gente tem esses dois lados também dentro de nós. Nosso lado luz e nosso lado sombra. Mas se a gente não aceita nossas sombras, nossa luz não brilha. E a gente não tem comando da nossa vida, porque a gente fica se vitimizando o tempo todo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aceitar o nosso lado sombra, para a gente se aproximar do nosso eu real, para a gente poder ter disposição para viver a vida e parar de reclamar. Aceitamos quem realmente somos e reconhecemos a nossa dualidade, é o que eu acabei de explicar para vocês. A nossa luz expande pelo reconhecimento do nosso lado sombra. Temos nossos valores, nossas crenças, nossas verdades, respeitando as verdades dos demais, e estamos num processo de eterna mudança. Porque o princípio da inteligência é saber que a gente nada sabe. Já dizia, se eu não me engano, Aristóteles, que foi um filósofo grego. Ele falava que o princípio da inteligência é saber que a gente nada sabe. Então, quando a gente chega nesse patamar de disposição, a gente vai atrás de novas descobertas sempre. Então, a gente quer saber o porquê das coisas, o para quê das coisas. E a gente, como a gente está menos reativo, a gente consegue viver melhor. Porque a gente não liga mais para o que as pessoas falam ou acham de nós. Nós nos tornamos mais verdadeiros conosco e com todos ao nosso redor. E cultivamos o desapego, aprendizagem contínua, e temos um convívio social mais harmonioso. E temos desprendimento de várias questões da sociedade e das religiões, que seria o nosso superego. Eu vou estar explicando mais à frente para vocês esses conceitos. Eu já expliquei em outras lives, mas eu achei importante voltar a esse assunto nessa live. Nos tornamos mais espiritualizados e menos religiosos, mais respeitosos com os outros e com o nosso planeta. Por quê? Quando a gente sabe quem a gente não precisa ficar provando nada para ninguém. Então, a gente começa a respeitar mais o outro. A gente respeita, porque cada um sabe, a gente já sabe que cada um tem o seu grau de evolução. Então, a gente simplesmente aceita. Porque quando uma pessoa te critica, ela está falando muito mais dela do que de você. Porque o que a gente critica no outro é um reflexo do nosso lado sombra. Se a gente tivesse conhecimento... A Ana Cristina está falando que hoje a minha net está sem disposição. Está caindo? Se cai, você volta, meu amor. E qualquer coisa você vê gravada depois, tá? Você não vai perder nadinha, não, pode ter certeza. Então, a gente, como eu estava falando, o reflexo, o que o outro critica em nós é um reflexo dele mesmo. Então, a gente não precisa se preocupar com o que estão falando, o que estão achando. A gente sabe realmente quem a gente é. Boa noite, Rosemary. Me responda, você tem disposição? A gente para de se preocupar com a aprovação, com a validação dos outros, sente-se mais seguro e tem um convívio harmonioso com todos os demais. Nos tornamos mais complacentes, mais dispostos, mais focados nos nossos sonhos e objetivos.
nos tornamos mais gentis, temos mais delicadeza ao falar e o tratamento com os outros, cuidamos mais das nossas necessidades, mas sem se esquecer do coletivo. Porque hoje, Rosemary falou, sim, tenho disposição. Isso é muito bom. Porque a nossa sociedade, ela nos ensina muito que o ego tá ligado ao egoísmo, né? Mas eu digo, como eu falei na live que eu falei de orgulho, o egoísmo, muitas vezes, quando você começa a fazer uma mudança, as pessoas falam que você é egoísta. Quando você começa a cuidar de você, começa a ter mais amor próprio, muitas vezes as pessoas falam, mas você tá diferente, você tá meio egoísta. Mas quando a gente começa a cuidar da gente, isso não é egoísmo, não. Isso é amor próprio. Só que muita gente não entende. Porque a gente está acostumado a um cuidar da vida do outro. Mas não cuidar do modo de cuidar. Mas sim no intuito de saber para fazer fofoca. Porque enquanto a gente não tiver um consciente coletivo, que o mal que eu faço ao outro, eu faço a mim mesma, e o mal que eu faço à natureza, eu faço a mim, a gente vai continuar vivendo esse caos. E hoje a gente vive um caos porque é um reflexo da mente das pessoas que estão vivendo no planeta. Enquanto não tiver uma mudança de consciência real, coletiva, a gente vai continuar vivendo. Eu costumo dizer, a gente tem um mundo que a gente merece e o governo que a gente merece. Porque o governo que está aí, o mundo que está aí é um reflexo de nós mesmos. Então, se a gente quer mudar o todo, começa a mudar o uno. Porque a gente começa a mudar a nossa vibração, a gente começa a interferir no microcosmos, que é o nosso corpo físico. Depois a gente começa a influenciar tudo ao nosso redor, primeiro a nossa família, e depois a gente está influenciando a sociedade também. Mas é um passo de formiguinha, não são passos largos, porque a gente já vem nessa vibração baixa de vergonha, tristeza e principalmente o medo. Hoje, você liga a TV, você vê anúncios, coisas na internet, você só vê tragédia. Você só vê as coisas negativas. Então, a probabilidade de você vibrar no medo é muito grande. Só que a gente tem que programar o nosso cérebro para a gente ascender na escala de Hawkins, né? Não ficar nas vibrações mais baixas. Eu sei quanto é difícil, porque durante muito tempo eu vibrei no medo. Mas hoje eu já consegui me libertar desse medo. Então, tudo é gradativo, é um aprendizado de cada vez. A gente para de ser vítima e começa a ser governante da nossa mente e da nossa vida. Porque se a gente não governar a nossa vida, qualquer um dá pitaco, não é assim? A gente começa a ver o mundo com outros olhos, com um olhar mais caridoso, pois a gente entende que cada um tem seu tempo de despertar e para evoluir. Com isso a gente evita aborrecimentos, polêmicas e fofocas. Paramos de vibrar nos sentimentos negativos, como eu falei anteriormente, como medo, ganância, egoísmo, orgulho, culpa, vergonha, tristeza, raiva. E temos controle dos nossos desejos. E não há mais a busca incessante do prazer. Porque durante muito tempo, as pessoas, hoje a sociedade pensa que alegria é felicidade. Alegria é uma coisa e felicidade é outra. Alegria são momentos. Quando a gente busca prazer, hoje a gente está muito viciado no sextou, né? Sextou! Mas você vai em busca de dopamina. Você procura
Boa noite, Kelly. Barla Kelly, você tem disposição? Me responda. O sextou, a gente procura um prazer momentâneo. Porque você sair com os amigos é legal, você tomar uma cerveja é legal, mas se você não tiver uma construção e saber lidar com os seus sentimentos, vai acabar o prazer, a tua dopamina vai descer e você vai voltar ao estágio anterior. Tristeza, medo, angústia. Então, a gente tem que procurar ter ascensão das nossas emoções e não a procura incessante do prazer. Como eu falei na live que eu falei de desejo e vícios, hoje a nossa sociedade nos incute muitos vícios. Para a gente fugir dos nossos problemas, criamos vícios. Aí muita gente vira alcoólatra, que é um vício lícito, né? Você beber tua cerveja, mas às vezes você perde o controle, mas para a sociedade isso tá legal. Hoje tem uma busca, as pessoas usando muito ansiolítico por causa dos problemas de depressão e ansiedade. Descontamos na comida. Hoje eu sou gorda, não fui gorda a vida inteira, mas devido ao relacionamento de 23 anos que eu tive, eu engordei demais, porque eu descontava minha infelicidade na comida. E fora outros vícios. Então, quando você começa a entrar nas escalas mais altas, como a disposição, boa vontade, 310 Hz, você começa a sair dessas zonas mais baixas, desses sentimentos mais negativos. Você tem um sextou, mas não é um sextou toda semana. Você vai se encontrar com os amigos, mas você vai gostar da sua companhia. Você vai gostar de estar com você. Porque quando a gente começa a nos amar, nós descobrimos que a nossa companhia é muito importante. E quando a gente gosta da nossa companhia, ter companhia é opção de escolha e não necessidade. A gente não necessita estar em grupinhos, estar saindo todo final de semana, porque a gente gosta de se curtir. Como eu digo para vocês, a gente começa a estudar mais, que a gente quer ter mais conhecimento, porque conhecimento, gente, é a única coisa que não tiram de nós. Tudo que você aprende fica aqui. Ninguém vai abrir sua cabeça para tirar. Então eu falo, a única coisa que não nos roubam é o nosso conhecimento. Então, e tem a máxima do Cristo também, que eu gosto de usar muito: conhecereis a verdade vos libertará. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais você não vai ser manipulado, nem para a sociedade, nem pelas religiões, nem pela mídia, porque você vai saber discernir o que é bom ou não para você. Barla Kelly falando, tenho muita disposição e estou tendo que provar isso mais uma vez nesse momento. Mas que bom que você está pegando as rédeas da sua vida e tendo essa disposição para ir atrás dos seus sonhos que ficaram para trás muitos anos. Então, como eu voltando aqui, temos mais controle dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas emoções. Entendemos que o processo de autocura só depende do equilíbrio e harmonia das nossas emoções e começamos a equilibrar o eixo mente e coração. Como eu já tinha falado para vocês, o nosso corpo é uma máquina de autocura e autorregulação. Quando a gente fica doente é porque ele perdeu a capacidade de se autorregular. Por quê? Nós temos um circuito energético no nosso corpo. E esse circuito energético tem
os sentimentos que nutrem os órgãos e as entranhas de cada reino. Então, se você tem excesso de energia ou falta de energia derivada de um sentimento que não fluiu, que ficou bloqueado, isso vai gerando as doenças. Então você começa a ter hipertensão, diabetes, problemas nos ossos por causa da tristeza. Então, e nosso órgão, ele tem como regularizar isso. Mas se a gente começa a vibrar nesses sentimentos negativos o tempo todo, a gente secreta enzimas no nosso organismo que a gente não necessita. Então o nosso corpo começa a ficar em estresse e ele não consegue se autorregular. Por isso que a gente começa a ficar doente. Porque o tempo todo nossas células estão se renovando. Elas morrem e renascem, morrem e renascem. Mas elas perdem esse processo, ele para de ter regularidade quando a gente não sabe lidar com nossas emoções e nossos sentimentos. É quando a gente fala para a criança: homem não chora. Você está vendo? Eu trabalho para te dar as coisas e você não me valoriza. Você nunca deve falar isso para uma criança. Cala a boca. Para de chorar. Tá de manha. Isso causa bloqueios que vão refletir na vida adulta da criança. E a gente não se atenta para isso. Vou falar um pouquinho dos conceitos que a psicologia usa. O conceito de ego é bastante utilizado nos estudos relacionados à psicanálise e à filosofia. De acordo com a teoria psicanalítica, o ego faz parte da tríade do modelo psíquico formado pelo ego, superego e o id. O ego, como eu falei, é a nossa consciência, o eu de cada um, a persona que nós somos, que realmente somos, que se caracteriza pela personalidade do indivíduo, a nossa essência primordial. É o ego que nos impulsiona a viver e fortalece a nossa fé. E a nossa fé consciente nos conecta com a espiritualidade. O superego já é o repressor. Desenvolve a partir da interação do indivíduo com a realidade que vive. E é representada por valores morais e culturais, crenças limitantes que são ensinadas e assimiladas pela pessoa. Está ligada à fé cega, sem questionamento das religiões. O superego é o eu ideal para a sociedade, porque você vai estar adequado aos costumes, aos princípios e os valores morais daquela sociedade que você vive, das crenças limitantes, dos comportamentos, as emoções interrompidas que são passadas de geração a geração através do nosso DNA. Como eu falo sempre para vocês, a epigenética já comprova que não só doenças vêm no nosso DNA, mas comportamentos e emoções interrompidas também. Muitas vezes você tem medo de uma situação, mas você não sabe por que você tem medo daquilo. E aquele sentimento pode ter vindo pelo seu DNA, da sua bisavó, da sua tataravó. Vamos supor, medo de mar. A sua bisavó pode ter morrido afogada e isso passou geneticamente pelo seu código genético, o nosso DNA. O id é o instinto nato, que o indivíduo já nasce com ele. Ou seja, são os desejos, as vontades, os impulsos primitivos que são filtrados pelo ego e superego. Mas você vê, hoje as pessoas estão utilizando mais o id do que outra coisa. Porque as pessoas
Elas vivem mais pelo instinto do que realmente pelo ego. Porque a maioria das pessoas não sabem quem são. Elas já se perderam no caminho, porque não tem inteligência emocional. Então, a gente está vivendo esse caos por causa disso. Anotem isso, gente. O universo é mental. Tudo que você pensa, você cria. A vida que você vive é o reflexo dos seus pensamentos. Ai, Marli. Como isso? Eu não gosto da vida que eu tô levando. E você tá falando que minha vida sou eu que criei? Sim. Por aceitar, por não saber quem você é. Você vibra no negativo. E você criou essa vida que você não gosta, porque você só pensa coisa ruim. Você não fala coisas boas sobre você. Você só se desmerece. Você não vai até o espelho e fala: Marli, você tá linda. Marli, você é maravilhosa. Muito tempo eu fiquei sem olhar no espelho, gente. Muito tempo eu fiquei sem saber quem eu era. Mesmo tendo ótimos resultados, eu parei de atender meus pacientes, porque eu não tinha mais disposição para nada. Porque eu não sabia mais quem eu era. Então, muitas vezes a gente esquece de quem a gente é. E a gente tem que retornar. Eu falo muito para minhas borboletas: recalcula a rota. Ali, mas eu tô velha. Gente, eu tenho 47 anos. Eu iniciei uma nova carreira agora. Então, nunca é tarde para sonhar, nunca é tarde para recomeçar. O único momento que você não tem mais jeito é quando a morte chega. Quando a morte chega, aí não tem mais jeito. Aí você tem que se conformar e ir embora. Você pensou em quê, Kelly? Pensei isso mesmo. Kelly falou verdade. Eu falava muito mal de mim. Porque a gente tem costume a nos desmerecer. A gente tem costume de falar mal da gente. Porque a gente escuta tanta coisa negativa que a gente acaba achando que a gente é aquilo que as pessoas falam. Porque a gente perde a nossa essência, a gente perde a nossa identidade. Então é isso que eu ajudo a vocês a estarem resgatando quem vocês realmente eram. Porque você, Kelly, a Kelly é minha amiga de infância, a gente se reencontrou e hoje ela faz terapia comigo. Ela não é a mesma pessoa, eu também não sou, só que eu era a medrosa do grupo e ela era corajosa, a peituda, como dizem aí. E agora inverteu o papel, hoje ela é a medrosa e eu sou a peituda. Não falam mais que eu sou... só fala sou linda, gente. Boa gente, boa amiga, parceira, rica. É isso mesmo. Aquela coisa, gente. Eu falo muito de auto-amor. Se você não se ama, você não ama ninguém. Se você não se ama, você não ama seu filho. Isso aí fica por sua conta e risco, Kelly. Você está fugindo da terapia, hein? Você me responde, hein? Pra gente fazer terapia, hein? Então, se a gente não se ama, a gente não ama filho, a gente não ama marido, a gente não ama ninguém, nem a Deus. A gente tem obsessão pelas pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que tem tanto feminicídio, tantos casos graves de agressão. É porque as pessoas são obcecadas umas pelas outras. Elas não têm amor. Porque quando a gente sabe, a gente se ama, a gente sabe quem a gente é.
O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Tu olha no espelho e não gosta do que você está vendo. Como você vai amar um Deus que está escrito num livro que é nossa imagem e semelhança, mas a gente não sabe se é nossa semelhança física ou energética? Eu suponho que seja energética, mas essa é a minha verdade, tá? Eu suponho que seja a imagem energética. Mas se eu não amo a minha energia, eu vou amar Deus como? Vou amar meu filho como? Vou amar meu marido como? A gente só pode dar, gente, o que a gente tem. Se a gente não tem amor por nós, a gente não tem como amar ninguém. Botem isso na sua cabeça. A mente é condutora de energia elétrica. E o poder mental vem do circuito elétrico. E esse circuito, ele nutre todo o nosso corpo. A mente visualiza e direciona a energia elétrica. Já o coração, ele é condutor de energia magnética. O poder emocional vem do circuito magnético. Ele magnetiza e amplifica. Por isso que quando a gente está com raiva, eu falo que a gente pode matar uma pessoa só com o poder da palavra. Porque aquele ódio vem tão grande que a gente amaldiçoa a pessoa. Mas quando esse amor é grande dentro de você, os sentimentos positivos, você abençoa qualquer pessoa e abençoa. O primeiro a ser beneficiado quando você abençoa alguém é você mesmo. Porque você é o mais próximo. A sua boca está mais próxima dos seus ouvidos. As suas células estão ouvindo isso. Quando você fala, Deus te abençoe, você está abençoando e você está recebendo essas bênçãos. Eu te amo. Quando você fala eu te amo para sua mãe, para o seu filho, para o seu esposo, você também está recebendo esse amor. Porque esse amor vem de você. Eu vou deixar para falar de amor, que a gente vai falar numa outra live, que eu vou entrar mais profundamente nisso. Quando equilibramos o eixo mente-coração, produzimos a energia eletromagnética, atraindo para a nossa vida tudo de positivo e a materialidade dos nossos sonhos. Mas quando estamos em desequilíbrio, produzimos uma vida infeliz e frustrada. Então, se sua vida está infeliz, se você está frustrada, você tem que ter governança da sua mente e equilibrar o eixo mente e coração para gerar essa energia eletromagnética para atrair os seus sonhos, para atrair as realizações. É isso que fala a lei da atração, é isso. Mas isso você consegue quando você está em ressonância com os sentimentos positivos. Mas só que a gente vibra mais na negatividade do que na positividade. Porque a gente recebe mais estímulo negativo do que estímulo positivo. Mas seja esse estímulo positivo. Olhe no espelho todos os dias, fale como você é linda, como você é maravilhosa, que você vai conseguir tudo que você sonha. Fala palavras positivas o dia inteiro. Quando você tiver algum pensamento negativo, você já manda um comando para o seu cérebro. Cancela, cancela, cancela. O poder da palavra eu sou é muito forte. Você está triste, fala eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. E vai dando comandos para o seu cérebro, para vocês saírem da vibração que vocês estão.
Porque a tendência, quando você entra numa vibração negativa, é essa vibração abaixar cada vez mais. E vocês ficarem nas vibrações negativas mais baixas. Então, vamos modificar isso. Se vocês querem modificar a vida de vocês, a primeira coisa que vocês têm que modificar é a mente de vocês, para vocês conseguirem realizar os seus sonhos. Como eu acabei de dizer, mas vou repetir aqui, nossos maiores inimigos são ter uma mente fraca, ter hábitos ruins, ter pensamentos negativos, procrastinar, dar desculpas para nós mesmos para justificar o nosso fracasso. O procrastinar está muito ligado à autocobrança. As pessoas se autocobram demais, por isso elas sempre ficam esperando a oportunidade melhor para fazer o seu melhor. Eu sempre falo o seguinte: faça o seu melhor, enquanto não tem condições melhores de fazer ainda melhor. Se você ficar esperando sempre um momento oportuno para começar algo, você nunca vai começar. Porque o amanhã nunca chega, é sempre hoje. Então pensem nisso. Mas quando nós temos inteligência emocional, somos mais otimistas. Sabemos que todas as situações que vivemos são temporárias, pontuais e modificáveis. Gravem isso. Todas as situações, vou até repetir, são temporárias, pontuais e modificáveis. Tudo na vida passa. Então, nenhum problema é eterno. É só você virar a chave. Já dizia o rei Salomão: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Vocês estão tão quietinhos, estão refletindo no que eu estou falando? É isso mesmo, Kelly. Faça o seu melhor enquanto não tem condições melhores de fazer ainda melhor. Que conforme você vai aumentando, conforme você vai fazendo, você vai se aprimorando, você vai se modificando, você vai se melhorando e tudo ao seu redor fica melhor. Quando pensamos algo, todas as nossas células reagem a esse pensamento, seja ele negativo ou positivo. Então, se o pensamento é energia, você manda essa energia tanto para o seu microcosmo, que é o seu corpo físico, mental, espiritual e emocional, quanto para tudo que está ao seu redor. Como eu falei, a nossa alma, ela tem 7 metros. Então, a gente emite sinais eletro e magnéticos nesse campo que é a nossa alma. Então, a gente beneficia ou contamina o ambiente que a gente está. É aquela, como eu falei, estava falando essa semana lá no grupo. Você, quando chega, você ilumina os ambientes ou você deixa o ambiente mais pesado? Isso daí é o melhor conceito para você saber como está a tua energia. Se você chega num lugar, o ambiente fica mais positivo, mais alegre, é porque você está emitindo energia boa, você está emitindo luz. Mas se você chega, o ambiente fica mais pesado, é porque você está deixando negatividade, você está emitindo o seu lado sombra em vez do seu lado luz. O nosso lado sombra, a gente tem que conhecê-lo, aceitá-lo e usá-lo na hora certa. Porque a gente precisa usar. Mas, no geral, a gente tem que usar a nossa luz, nosso lado luz.
Princípios para a gente viver bem. Número 1, entusiasmo e otimismo. Quando a gente tem entusiasmo e otimismo, tudo fica melhor. 2, substitua a palavra perfeição por progresso. Nem Jesus Cristo, que foi o perfeito dos perfeitos, agradou todo mundo. Quem somos nós, réis mortais, para agradar alguém? Então, agrade você. Não fique se importando que os outros pensam ou falam de você. A reputação é o que as pessoas pensam de você, não é quem realmente você é. Então não ligue para o que os outros vão falar, vão pensar de você. O importante é o que você sabe sobre você. Não fuja das adversidades, pois sem adversidades não há crescimento. Ou a gente cresce pelo amor ou pela dor, mas a maioria das vezes a gente só cresce pela dor. Porque se a gente ficar com muito amor, a gente não sai do lugar, que a gente fica na zona de conforto e não quer sair. 4. Viva os 3 Cs. Comece, continue e conclua. Começar é primordial. Você já saiu do lugar. Olha para frente, continua andando. Que você vai concluir todos os seus sonhos e seus objetivos. Não vai ficar nada pela metade. Pois na maioria das vezes, o que acontece? As pessoas não desistem. Elas não, ao contrário. As pessoas não fracassam, elas desistem dos objetivos. A gente não tem que desistir. A gente não tem medo de a gente não tem que ter medo de fracassar. É igual o Isaac Newton. Ele fala que ele inventou diversas formas de não fazer uma lâmpada. Acho que mais de 1000. Até ele encontrar a fórmula real da lâmpada. Mas ele não desistiu. Por isso que a gente tem hoje a energia elétrica em nossas casas. Mas ele partiu do princípio. Eles foram visionários. Eles já deveriam saber que a energia elétrica vem da mente. Só que muitas coisas da nossa história foram abafadas, foram escondidas pelos governos, pelas religiões, porque eles não queriam que nós soubéssemos que o poder está em nós. Nós temos o poder. Nós não temos que terceirizar nada. A gente tem que saber quem a gente tem que se amar e a gente tem que realizar tudo. Porque, como eu sempre digo para vocês, fomos criados para ser prósperos, termos saúde e sermos felizes. Se a gente não é próspero, se a gente não tem saúde e se a gente não é feliz, a gente tem que ver aonde a gente errou. Faz que nem o GPS, recalcula a rota e vamos mudar isso. Porque quem tem o poder da mudança somos nós. A gente não consegue mudar ninguém. A única pessoa que a gente consegue mudar somos a nós mesmos. A excelência e a resiliência é um hábito. Como eu sempre falo para vocês, controle seus pensamentos, pois eles se transformarão em palavras. Controle as suas palavras, pois elas se transformarão em ações. Controle suas ações, pois elas se tornarão hábitos. Mude seus hábitos, pois eles mudarão a sua vida. Quando nós nos modificamos, conseguimos libertar e curar toda a nossa árvore genealógica, a nossa descendência, a nossa ascendência, das crenças limitantes e dos conflitos emocionais. Quando nos curamos automaticamente, algumas pessoas se afastam de nós, pela razão de não estar na mesma sintonia vibracional que nós, mas tudo bem, isso faz parte da nossa evolução. Então, se alguém
está saindo da sua vida, algum motivo tem. Porque você tem que evoluir. Você, às vezes, tem que ficar só para aprender a gostar da sua companhia. Para você aprender que você se basta. Porque a gente vem com muita crença limitante, que a gente não pode nada, que tem síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. E não é assim, você pode mudar todo o tempo. Como eu disse, mudança é uma questão de inteligência. Quem é inteligente muda, não fica naquela coisa, não, essa é minha posição e acabou. Não. Você pode mudar, isso é questão de inteligência. Então, meus amores, eu vou estar finalizando a nossa live hoje. Vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, ponham aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Essa live, como eu falei, fica gravada aqui no Instagram. Logo após o término, fica gravado, eu boto no YouTube e no Spotify, no podcast Borboletes. É só você procurar e assistir. Sábado agora, eu vou estar ministrando Reiki à distância gratuitamente. Caso queiram participar, mandem nome e endereço completo, que eu vou estar ministrando o Reiki de 6 da manhã às 7 da manhã no sábado. Eu só peço a contribuição de curtirem, compartilharem e comentarem algum post meu, tá? E no final da live, vão lá e me digam o que vocês acharam da live de hoje. Gostaria de encerrar como não tem nenhuma dúvida, eu gostaria de encerrar a live com a seguinte afirmação. E gostaria que vocês fechassem os olhos e falassem junto comigo. Fonte criadora de tudo que há, é comandada e enviado uma espiral de luz e amor incondicional para dentro do meu eixo e do eixo da minha vida, expandindo tudo do centro da Terra ao 7º plano, para o bem maior. Fonte criadora de tudo que há, é comandado e seja enviado uma espiral de luz e amor condicional para dentro do meu eixo e do eixo da minha vida, expandindo tudo do centro da Terra ao 7º plano, para o bem maior. Fonte criadora de tudo que há, é comandado e seja enviado uma espiral de luz e amor incondicional para dentro do meu eixo e do eixo da minha vida, expandindo tudo do centro da Terra ao 7º plano, para o bem maior. Obrigada, está feito, está feito, está feito. Mostre-me. Obrigada, meus amores. Tomou vacina, Ana? Bota a compressinha de água gelada, tá? Que melhora essa dorzinha. Espero vocês na próxima quarta-feira, às 9 da noite, onde eu abordarei Você se aceita e aceita a sua história? Nós vamos falar sobre aceitação. Então, aguardo vocês aqui na próxima quarta. Não deixem de dar um joinha, compartilhar, curtir e comentar
E quem quiser participar do Reiki à distância no sábado, agora dia 29, é só mandar o nome e o endereço completo. E caso queiram marcar uma sessão comigo, tem poucas vagas para a próxima semana. Um grande beijo. Namastê, fiquem com Deus. Tchau, tchau.